Muito bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais senadoras e senadores que integram esta comissão. Gostaria inicialmente de agradecer à senhora presidente da República e o ministro das Relações Exteriores por terem submetido ao Senado Federal o exame de meu nome para ocupar a posição de embaixador na República de Singapura. Agradeço também o relatório apresentado à comissão pelo senador Ferraço e os comentários feitos naquela sessão. Antes de iniciar minha exposição propriamente dita, eu gostaria de assinalar que, conforme consta do meu relatório, eu exerço no momento a direção do Departamento de Mecanismos Interregionais do Ministério das Relações Exteriores, que se ocupa, entre outros temas, do BRICS, sobre o qual também me coloco à disposição para responder a eventuais perguntas. Senhor presidente, é minha intenção fazer uma exposição muito breve sobre a situação atual de Singapura e suas relações com o Brasil, uma vez que os principais pontos já se encontram cobertos no relatório que foi lido perante essa comissão. Com base nesses pontos, apresentarei em linhas muito gerais o plano de trabalho que tenciono executar, caso meu nome venha a ser aprovado por esta comissão e posteriormente referendado pelo plenário do Senado. Durante a sabatina, estou seguro que poderei aprofundar os pontos de interesse particular dos membros da comissão. Uma visão muito rápida de Singapura, é uma cidade-estado que foi fundada há 200 anos, multiétnica, altamente desenvolvida e rica. Singapura hoje ocupa a 9ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano. 9ª posição. Uma população de 5,5 milhões de habitantes, com área pouco superior a 750 quilômetros quadrados, que é mais ou menos 1/6, 1/7 do Distrito Federal. E esse é um país que tem história e trajetórias muito singulares. Conforme esse mapa projetado, Singapura está ali espremida entre a Malásia e a Indonésia. Ela ocupa a saída sul do Estreito de Malaca, que une o Mar do Sul da China ao Oceano Índico. O valor estratégico dessa região sempre foi reconhecido já pelos portugueses desde o século XVI, que ocuparam Malaca, 200 quilômetros ao norte de Singapura. E hoje continua a ser palco de desdobramentos geopolíticos, como atestam as diferentes aspirações de soberania dos países da ASEAN e da China sobre o Mar do Sul da China, logo à saída do Estreito de Malaca, ao mesmo tempo em que potências fora da região também fazem manobras navais nas áreas reclamadas. Permite, embaixador, pudesse projetar, além um mapa, assim, para ver uma perspectiva maior, exatamente para termos ideia para ilustrar esse ponto a que o embaixador está se referindo, né? Pode prosseguir, por favor. Ficou realmente mais claro, senador. Às 6 horas de voo ao redor de Singapura, nós encontramos metade da população humana. Nós temos 1,5 bilhões de habitantes na Índia e no sul da Ásia como um todo, 625 milhões de habitantes na ASEAN e 1,3 bilhões de habitantes na China. Então, essa posição estratégica não é só marítima, mas também em outras dimensões. Singapura está no centro, digamos assim, do coração atual da humanidade. Nessa região transita a parcela expressiva do comércio mundial. Por esse estreito passa um volume de petroleiros, senhor presidente, 4 vezes superior ao canal de Suez e 3 vezes maior do que o canal do Panamá. E também por ali passa boa parte das commodities brasileiras que são exportadas para a Ásia. Essas circunstâncias devem ser ainda mais presentes no futuro, uma vez que a economia mundial, como sabemos, se desloca para o Pacífico, com a Ásia e suas cadeias de produção como um novo polo de desenvolvimento mundial. Em números gerais, em 2014, a renda per capita do país é de 56 mil dólares. É a 7ª mais alta do mundo. Singapura também é a 14ª potência comercial. Em 2014, seu comércio exterior montava a 775 bilhões de dólares. Enfim, aí uma anomalia é o fato de que Singapura tem comércio exterior maior do que seu próprio PIB. É uma situação praticamente inédita. Ou apenas poucos outros lugares temos essa situação, como Hong Kong. Os principais parceiros comerciais são China, Malásia, Hong Kong, Indonésia, União Europeia e Estados Unidos.
E, além disso, Singapura é uma praça financeira de crescente importância, uma vez que é o local onde se transaciona o segundo maior volume em moeda chinesa, que acaba de ser incluída na cesta de moedas que compõem os direitos especiais de saque do Fundo Monetário Internacional. O ano de 2015 foi especialmente marcante para Singapura, comemorou em 9 de agosto o cinquentenário da sua independência e foi o mesmo ano em que faleceu seu grande estadista Lee Kuan Yew, o primeiro ocupante do cargo de primeiro-ministro e promotor do desenvolvimento de seu país, que em tempo recorde saiu do terceiro para o primeiro mundo. Outros eventos relevantes para Singapura nesse período foram, em outubro, a conclusão das negociações da parceria transpacífica, do qual Singapura foi um grande promotor. Em novembro, foi assinado o Acordo sobre a Comunidade Econômica da ASEAN. Também em novembro, na cidade-estado, se realizou o encontro de cúpula entre os presidentes da China e de Taiwan. E em novembro, houve a inclusão pelo Fundo Monetário Internacional da moeda chinesa, do renminbi, como eu mencionei, na cesta de moedas que compõem os direitos especiais de saque. Essa rápida enumeração de eventos relevantes para Singapura define bem a personalidade do país. É um bom cidadão internacional voltado ao fortalecimento do multilateralismo, do comércio, da boa vizinhança, do regionalismo e da diplomacia, em um perfil que podemos dizer se assemelha muito ao do Brasil, o que facilita sobremaneira o diálogo bilateral. Brasil e Singapura mantêm relações diplomáticas desde 1967. A nossa embaixada no país foi aberta em 1979. Singapura concede grande prioridade ao relacionamento com o Brasil, uma vez que a única embaixada na América Latina de Singapura está sediada em Brasília, tendo sido inaugurada em 2013. Em suma, nossas relações são excelentes. Em termos de visitas oficiais, a senhora Presidente da República esteve em Singapura em novembro de 2014, a caminho da reunião do G20 em Brisbane. A última visita oficial do nosso chanceler aconteceu em julho de 2015 e, no momento em que falamos, a ministra Cátia Abreu se encontra em viagem para Singapura. O comércio bilateral é crescente, apesar do seu pequeno tamanho, é o nosso principal parceiro na ASEAN, que compõe, além de Singapura, Malásia, Indonésia, Laos, Camboja, Tailândia. É um comércio crescente, ele atingiu o total de 4 bilhões de dólares em 2014 nas duas vertentes e também é digno de notar, é o quarto maior superávit do Brasil com outros países, ficando atrás apenas de Países Baixos, da China e da Venezuela. Temos várias empresas brasileiras instaladas em Singapura, Petrobras, Vale, Embraer, a Brasil Foods, o Banco do Brasil, empresas de informática, Braskem, também a Seara, Queiroz Galvão e a Tramontina. Singapura também investe muito no Brasil, é o quarto maior investidor asiático, aqui atrás de Japão, China e Coreia do Sul. Há 60 empresas singapurianas instaladas no Brasil que geram mais de 10 mil empregos. Especialmente na área de estaleiros, temos o estaleiro Keppel, com instalações em Santa Catarina e também no Rio de Janeiro, e o estaleiro Jurong, que, junto com a Aracruz, constrói seu estaleiro no Espírito Santo. Basicamente voltados à construção de plataformas e embarcações para a exploração de petróleo. Também temos uma cooperação ativa na área de prospecção em áreas profundas, apesar de Singapura não ter petróleo. Ela, juntamente com a Coreia, detém boa tecnologia na área. Além disso, os singapurianos estão muito empenhados na diversificação dos seus investimentos. 2 fundos soberanos deles se encontram aqui instalados, o Temasek, que mantém ativos no total de 266 bilhões de dólares, e a GIC, que é considerado o terceiro maior fundo soberano do mundo. Ambos mantêm 3 a 4% dos seus investimentos na América Latina. Qualquer incremento percentual desses investimentos podem fazer grande diferença aqui no Brasil. E também temos escritórios de prospecção de investimentos do governo de Singapura aqui instalados. A outra área em que os singapurianos estão muito presentes é a área de aeroportos. A administradora do aeroporto de Changi, em Singapura, considerado quase que unanimemente um dos melhores do mundo, está administrando o aeroporto do Galeão agora nos preparativos para as Olimpíadas. E o Porto de Singapura também se encontra muito interessado em investir no Brasil. O Porto de Singapura é um dos maiores em tonelagem no mundo e o segundo em volume de containers, atrás apenas de Xangai.
Quanto às perspectivas futuras, senhor presidente, já chegando ao final da minha exposição, também poderia, com certeza. Há interesse em Singapura na negociação de um acordo para evitar a bitributação. Há uma diferença de percepção com respeito à Receita Federal, que considera a cidade-estado um paraíso fiscal. O ministro Mauro Vieira recentemente esteve em conversações com o ministro Levi e com o secretário da Receita Federal com vistas à reconsideração dessa decisão. Temos cooperação educacional, acadêmica e científica com muito boa base para serem desenvolvidas, especialmente numa área de novos materiais, um material chamado grafeno, que é um material à base de grafite que pode ser usado como semicondutor. O senhor me pede, senador, para falar sobre a política interna. Nós acabamos de ter eleições em Singapura e, novamente, o Partido da Ação Popular, o partido que governa o país, foi reeleito com maioria esmagadora dos votos. É um regime que, enfim, formalmente segue todos os preceitos das democracias parlamentares, mas é também um executivo de mão forte. Uma das considerações que foram feitas pela revista The Economist sobre o futuro de Singapura aponta que talvez no futuro, por esse perfil internacional e cosmopolita cada vez mais importante da cidade-estado, seria conveniente que os singapurianos relaxassem mais um pouco nessa mão forte do Estado, né? Uma vez que uma sociedade dinâmica, aberta, seria essencial para a continuidade do êxito de Singapura, que Singapura tem mantido até o momento. Um pequeno ponto sobre os pontos fortes de Singapura, vários deles já mencionados: a formação de recursos humanos, comércio, infraestrutura, logística, tecnologia da informação e serviços. Todos eles vêm ao encontro de necessidades do nosso país. Acho que vale a pena uma palavra sobre a educação em Singapura. É uma educação universal, de qualidade, considerada pelo PISA da OCDE como o país com uma das melhores educações pré-universitárias do mundo, inclusive a melhor em matemáticas e ciências. Há 2 universidades entre as 20 melhores do mundo e think tanks de grande qualidade que fazem um país local privilegiado para o desenvolvimento da cooperação acadêmica com o Brasil. Caso Vossas Excelências venham a aprovar meu nome, entendo que um programa de trabalho para a Embaixada em Singapura deve, em primeiro lugar, respeitar essa vocação de que devemos apoiar a promoção das exportações brasileiras e a atração de investimentos singapurianos, aprofundarmos a cooperação acadêmica e científica e também a internacionalização de empresas brasileiras, além, obviamente, do trabalho de observação e acompanhamento dos desdobramentos políticos, econômicos, comerciais, financeiros naquele país que, como espero ter podido indicar, são de grande interesse para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor embaixador.